Agora vai ouvir uma palavra de Deus que te vai abençoar em todos os sentidos. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Glória a Deus. Deixa eu te convidar a ficar em pé mais uma vez. Aleluia. Eu quero te convidar para tu fechares os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração e abre a tua boca. Começa a falar com o Senhor, invoca o nome dele. Fala, Senhor Jesus, estou aqui para te louvar, estou aqui para te adorar, estou aqui para ser abençoado também. Senhor, fala comigo. Meu irmão, abre a tua boca e pede a Deus, Senhor, eis-me aqui. Olha, não pensa, eu não sei orar. Abre, fala, Deus, eu quero falar contigo. Tu estás-me a ouvir? Fala com Ele, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos essa igreja nas tuas mãos, colocamos essa congregação nas tuas mãos, e a ti nós tributamos toda a honra e toda a glória. Senhor, nós te somos gratos porque o Senhor tem-nos guardado, tem-nos livrado, o Senhor tem-nos abençoado a cada dia. Senhor, neste momento em que vamos compartilhar da tua palavra, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vontade, Senhor, esteja centrada no Senhor, esteja centrada na tua palavra, e que a tua palavra possa abrir o nosso entendimento, possa trazer luz aos nossos olhos mentais, espirituais e do coração, que nós possamos ver interiormente, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Que a tua palavra alargue a nossa concepção e o nosso entendimento da tua vontade para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos isso para a honra e glória do teu nome. Diz assim comigo, Deus, eu consagro-me a ti e eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para purificar a minha mente, a minha consciência de todo o pecado, de toda a obra morta. Eu recebo pela fé o perdão dos meus pecados, agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu recebo e eu declaro que sobre a minha consciência, sobre o meu coração, repousa a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. E Senhor, agora pela fé, que eu creio e eu recebi a tua paz, Senhor, eu vou ouvir da tua palavra, receber do teu pão do céu, ser alimentado no meu coração, ser alimentado na minha alma, e vou ser transformado pela ação do teu Espírito, através da tua palavra, no meu coração, na minha mente, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. E deixe aberto aí por alguns instantes. Evangelho de São João, capítulo 13. E deixe aí aberto que eu já te vou dizer qual é o versículo. E hoje nós não temos o nosso boletim. O boletim não acabou, ok, irmãos? Apenas nesta fase de transição, nós não estamos a usar tanto o boletim. Por isso, líderes de célula e todos os irmãos, eu convido-vos, insisto uma vez mais, a prestarem dobrada atenção para guardar os pontos. Eu hoje, irmãos, eu quero compartilhar, se você está a anotar ou a gravar no teu telemóvel, eu quero falar com os irmãos acerca de justiça própria. Diga comigo, justiça própria. Fala aí para o teu irmão do lado, olha, justiça própria. Eu vou compartilhar contigo 4 pontos, 4 exemplos bíblicos acerca do que é justiça própria. Quantos pontos eu vou compartilhar, irmãos? Então, 4 pontos, isto para você não ficar ansioso, são apenas 4. Amém? E eu prometo que antes da meia-noite você está em casa. Amém? Glória a Deus. Mas antes de entrarmos propriamente em lermos e vermos quais são esses 4 pontos que falam de justiça própria, eu quero compartilhar contigo algo que tem tudo a ver. Durante alguns tempos nós temos vindo a falar muito à igreja
acerca de graça, da graça de Deus, do amor de Deus, do favor imerecido de Deus. O que é graça, irmãos? Alguém lembra? Favor imerecido. E graça também tem uma outra definição. É como uma moeda que tem duas faces. Graça é favor imerecido, mas graça é também o quê? Alguém lembra? Graça é o poder de Deus a te capacitar. Graça é a capacitação de Deus sobre a tua vida a te habilitar para tu fazeres alguma coisa. Irmãos, eu posso pedir um favor? Está a ficar calor? Eu posso tirar o casaco? Por favor. Vou mostrar a minha camisa a vocês também, entre outras coisas. Bonita, não é? E a esposa que escolheu. Quem tem uma esposa, diz a Bíblia, alcançou a benevolência do Senhor. Encontrou uma boa coisa. Encontrou um bom tesouro. Amém? Quem tem esposa aí, levanta a mão. Quem não tem esposa, chora. Chora. Glória a Deus. Chora para que Deus dê. Chora que Deus vai dar. Bem, voltando aqui, vamos lá, a falar acerca da graça de Deus. Irmãos, graça é um termo muito teológico. Vamos usar aqui, graça é o quê? Favor? Vamos falar de favor. Favor é aquilo que eu e você mais precisamos na vida. É favor. Já viu aquelas pessoas que você está lá numa fila à espera montes de tempo para ser atendido, chega alguém ali de repente e ela é atendida, até vem lá e chamam e diz: olha, vem cá, vou-te ajudar, não sei o quê. Quando é com você parece ter que ficar ali a penar e a esperar e passa por processos que a outra pessoa não passa e você fica assim, mas por que é isso? O que é que aconteceu? Já aconteceu isso com alguém? Quando é no trabalho, você está lá a trabalhar não sei quantos anos, chega alguém para ser promovido, chega alguém de novo, em 4, 5, 6, 7 meses, é promovido à tua frente e você fica, mas o que é que aconteceu? Já viu isso acontecer? Não? Isso fala de pessoas que têm favor, pessoas que são favorecidas, pessoas que são abençoadas, e você fica, mas e por que não acontece comigo? Já alguém pensou nisso? Não precisa, sou eu que já pensei nisso. Mas escuta, o favor de Deus e a capacitação de Deus e essa graça do Senhor para nós temos ensinado isso à igreja para quê? Olha aqui, irmãos, graça e favor de Deus, nós precisamos dele e não há outra forma de viver a vida cristã senão debaixo do favor e da graça de Deus. O que é importante aqui? Nós temos falado muito acerca dessa graça, mas para te ensinar que a forma de relacionamento pela qual você deve ter e deve viver com Deus é apenas por entender que é pela graça de Deus, não pelo que você é capaz de fazer, pode fazer ou consegue fazer, não pela tua capacidade, não por você se achar muito bom, não por você fazer tudo certinho, mas porque você entendeu e percebeu que Deus te ama independentemente de qualquer coisa. E eu e você somos aceitos diante de Deus por causa única e exclusivamente do amor dele e do sangue de Jesus. Há muitas pessoas que acham que se vierem ao culto, elas vão estar mais próximas de Deus. E você deve vir ao culto. Ok? Entenda-me aqui. Há muitas pessoas que acham que se lerem a Bíblia, elas vão estar mais próximas de Deus. Há muitas pessoas que acham que se elas jejuarem, elas vão se aproximar mais de Deus. Há muitas pessoas, eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas que já não estão a congregar há muito tempo, por questões de saúde e outros motivos, às vezes distância. E quando nós estivemos lá, eu tive presencialmente, escutei isso, vi e ouvi com estes olhos e ouvidos que a terra não vai comer, que eu vou ser arrebatado. Amém? A pessoa dizer assim: não, ora vocês estão mais próximos de Deus, vocês estão mais ligados. Às vezes nós achamos que o pastor, o apóstolo, a apostila, o bispo, a bispa, está mais próximo de Deus. E nós achamos que fazer coisas vai nos colocar mais próximos de Deus. Jejuar, orar. Só que eu deixo de dizer uma coisa.
A única coisa que te faz estar mais próximo de Deus, que te torna aceitável por Deus, chama-se o sangue do Senhor Jesus Cristo. É o sangue que te dá o livre passaporte para você chegar à presença de Deus. Não é mais nada. E esse sangue foi derramado na cruz do Calvário de graça. Gratuitamente. Então, graça, meus irmãos. Olha aqui para mim, por favor. Eu gostaria que isso ficasse como um marco dentro do nosso coração e da nossa mente enquanto igreja. Que todo o ensino sobre a graça que nós temos ministrado à igreja é para combater, é para eliminar o pensamento religioso de que você tem que fazer alguma coisa para Deus te aceitar. Nós somos aceitos por Deus única e exclusivamente por causa do seu amor, por causa da sua graça. E a graça é expressa pela fé. A fé acompanha a graça. Se não houver fé para tomar posse daquilo que Cristo já nos deu, também a graça não se manifestará. Você precisa de crer e acreditar, confiar que é aceito por Deus única e exclusivamente por causa do favor dele. Sabe, às vezes nós pensamos, mas eu não tenho que dar uma oferta, dar um dízimo. Não. Eu não sou mais aceito se eu der uma oferta? Não. O que te torna plenamente aceitável é a graça e o favor imerecido de Deus. Eu e você não podemos viver sem o favor de Deus sobre a nossa vida. Bem, mas o que é que isso tem a ver com a questão da justiça própria? Irmãos, há aqui uma ligação interessante. Nós achamos, ou antes, deixem-me começar desta outra maneira. Irmãos, o que é que nos separa, o que é que nos afasta da graça de Deus? É uma pergunta. O que é que nos afasta da graça de Deus? Oi? O pecado. Um de cada vez, irmãos. Eu preciso que você me responda. Na tua cabeça, no teu coração, na tua concepção, e não há problema nenhum. Isto não é nenhum teste, não é nenhuma pegadinha, ok? É na tua cabeça, na tua concepção. O que é que nos afasta da graça de Deus? O que é que nos separa da graça de Deus? Certeza? Você está a dizer que é justiça própria, você tem certeza que é justiça própria, não é o pecado. Não é o pecado. O que é que te afasta, te separa da graça do Senhor? É o quê? Tem muita gente que acha que é o pecado, mas deixa-me mostrar biblicamente, a concepção bíblica é que não é o pecado que te afasta de Deus. Porque a provisão para o pecado chama-se sangue do Senhor Jesus Cristo, Nazaré. Então quando você peca, é só, Senhor, eu peço perdão, invoco o teu sangue. Eu creio que sou lavado e purificado pela fé agora. Então o pecado não nos separa de Deus, ou antes, ele só nos separa de Deus, o pecado, desde o momento que ele é cometido, até o momento em que você pede perdão. Então imagina que você pecou agora, faltam 12 minutos para o meio-dia, você pecou agora, e se você se arrepender e pedir perdão daqui a 1 minuto, esse é o período de vigência onde o pecado te separa de Deus. Mas não há nada. As pessoas aí fora vivem escravizadas e acham que eu pequei, eu sou um grande pecador, Deus não gosta de mim porque eu faço muita coisa errada. Só que a todo tempo Deus já te amou. Ele não te pode amar mais do que aquilo que Ele já te amou na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus Cristo. Não é o pecado que nos separa de Deus. Irmãos, escuta uma coisa. Quando Jesus foi curar aquele leproso lá, aqueles montes de leprosos lá, 10 leprosos que vieram, o que é que Jesus fez quando eles chegaram e disseram, Senhor, eu quero ser curado, cura-nos? O que é que Jesus fez? Jesus perguntou, não, e como é que está o teu casamento? Tu tratas bem a tua mulher, compras-lhe flores todos os dias? Foi isso que Jesus perguntou? E quando ele foi abrir os olhos aos cegos, anda lá, tu dentro do teu coração não estás a invejar ninguém? Foi isso que Jesus fez? Quando veio o cego Bartimeu lá, Jesus perguntou-lhe, olha lá, tu já deste o dízimo e a oferta? Então vai dar primeiro. Foi isso que Jesus fez, irmãos? O que é que Jesus fez? Ele curou
graciosamente e abençoou todos. Será que não havia pecado no coração de todos esses homens, todas essas mulheres? Havia ou não havia? Mas o que é que Jesus fez? Ele perguntou qual era o pecado, entrevistou, estava preocupado com isso? Não, ele curou, abençoou e perdoou. Em alguns casos ele disse, olha, vai, não peques mais. Vai, não faças mais. Não foi? Mas nós achamos que aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos afasta, é o nosso pecado. E não é o pecado. O que nos afasta de Deus chama-se então justiça própria. E por justiça própria, eu quero te dar os 4 exemplos. Por justiça própria, eu quero dizer, justiça própria não é quando tu decides, achas que vais lá tirar satisfações por ti próprio. Não. Meu patrão tratou mal, agora eu vou lá. Há pessoas que acham que isso é justiça própria. Há pessoas que acham que justiça própria, isso também é um tipo de justiça, mas não é dessa que eu estou a falar. Justiça própria. Vamos então ver os exemplos que eu creio que vai ficar mais claro. Justiça própria, irmãos, é aquele sentimento de mérito que todos nós temos. E eu não te quero entristecer, mas todos nós temos. Olha aí para o teu irmão do lado, fala para ele, bem-vindo ao clube. Todos nós temos justiça própria. Sabe porquê, irmãos? Deixa eu te dar uma notícia. Quem tem carne, tem justiça própria. E por carne eu não estou a falar de carne física. Os nossos conceitos, muitos dos nossos conceitos são carnais. Muitas das nossas opiniões são carnais. Seguem um sentimento, seguem um pensamento que não é o pensamento do Espírito Santo, da árvore da vida. Muitos dos impulsos que há em nós são carnais. Por isso, quem tem carne, inclusive é este que vos fala, pastor Aloísio, esta frase é dele, este que vos fala, tem carne e tem justiça própria. Todos nós temos, irmãos. Uns mais, outros menos. Sabe o que é que faz uma grande diferença para perceber quem tem justiça própria e quem não tem? É que uns já têm os seus olhos abertos e já perceberam o que é justiça própria e o quanto têm a justiça própria. E outros ainda têm os seus olhos um pouco tapados e acham que não têm justiça própria. O primeiro exemplo está lá em João capítulo 13, que eu te quero ler. Do versículo 36 até o versículo 38. É um exemplo de um homem que todos nós amamos. Todos os pregadores gostam de usar o exemplo desse homem. Toda a gente taca a lenha nele. Toda a gente fala do Pedro, fala do Pedrão por ser impulsivo. Glória a Deus. Meu nome é Pedro, aleluia. E toda a gente pega no Pedrão e fala que o Pedrão é isto, é aquilo, é assado, é cozido, é frito. Mas glória a Deus. Porque o Pedrão também foi daqueles que mais experimentou, mais vai na frente. Sabe que aquele que vai na frente, a maior parte das vezes, ele é o mais incompreendido. Mas ele também é aquele que serve de exemplo para os outros. Isso é muito engraçado. João capítulo 13, do versículo 36 ao 38, Pedro é avisado. E o Senhor Jesus dá-lhe um aviso e diz-lhe, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, Pedro, para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E replicou Pedro respondeu, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu por ti darei a própria vida, Senhor. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Senhor, como é que eu não te posso seguir, Senhor? Eu tenho andado contigo todos os dias. Senhor, eu estou disposto a dar a vida por ti. Pastor, eu estou contigo até ao fim, pastor. Líder, eu estou contigo aqui. Parece o primeiro problema, a primeira dificuldade. Ai, para mim isto não te quero. Tchau. Pedro chega e fala, eu por ti vou dar a vida. Se você for a ler mais para a frente, no capítulo 18 de João, aí a partir do versículo 15 até ao 18, você vai ver que Pedro nega a Jesus. Você vai ver aí. Encontrou? João 18, só umas folhinhas mais para a frente. A partir do versículo 15 diz assim, Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus,
E sendo este discípulo conhecido, o sumo sacerdote entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Pedro ficou aonde, irmãos? Olha aqui, acompanha, por favor, não viaja para o outro lado. Acompanha-me nesta viagem. Onde é que Pedro ficou? O que é que ele tinha dito antes? Eu vou estar contigo sempre. Eu estou contigo. Onde é que ele estava? Ficou de fora. Depois ele senta-se lá de longe. Alguém chega e diz: Tu também andavas com eles. Eu? Não. Eu não. Estás confundido, estás enganado. Depois chega mais alguém que diz: o teu sotaque é familiar. Tu andavas com o Nazareno ali, com o Galileu. Andavas com ele. Eu? Não. Tu deves estar a fazer alguma coisa. Não sou eu. Tem muita gente parecida comigo, mas não sou eu. Aí chega uma mulher, estava ele sentado lá, a aquecer-se na fogueira. Chega uma mulher que lhe diz: Não, eu o conheço, eras tu estavas com ele. E a Bíblia fala que Pedro pragueja, fala um palavrão, diz: Não, estás enganada, não sou, não conheço, não sei quem é. O que é que ele tinha dito? Dou a vida por ti, eu estou contigo. Eu sou crente. Ente. Eu sou crente espiritual. Eu vou estar contigo sempre. O que é que Pedro fala para nós, irmãos? Que quem tem carne tem justiça própria. Que quem acha que é muito bom, que consegue, é capaz e sabe e entende, que esse é o primeiro que é cego, mas ainda não percebeu que é cego. Sabe o que é que Jesus estava a dizer para Pedro? Pedro, tu ainda não percebeste nada, filho. Mas quando tu te converteres de coração, então tu depois vais ensinar e ajudar os outros. Pedro, tu achas que és muito bom. Por causa de achares que és muito bom, que sabes muito, conheces muito, entendes muito, que as tuas opiniões são muito boas, muito fortes. Sabe, tem crentes que têm opinião para tudo. E chegam à igreja e têm opinião para tudo e mais alguma coisa. Esses crentes, eu dou glória a Deus que esses crentes, quando Deus criou os céus e a terra, Deus primeiro foi conversar com eles, consultá-los e perguntar qual era a opinião deles. Porque nós temos opinião para tudo. Sabe porquê? Porque nós valorizamos demais quem nós somos. A nossa pessoa. Nós confiamos demais em quem nós somos. Nós achamos que somos bons demais. Pedro era o impulsivão. Pedro era esse. Jesus falou para ele: Pedro, tu achas que és tão bom e para ti não há outro remédio senão eu te expor de uma forma para tu veres quem tu és. É a história da mula, lembra? A mula. Às vezes Deus tem que levantar uma mula, alguém que não é crente, ou alguém que, sendo crente, tem menos luz do que tu, e que te vai dizer: essa atitude tu não deverias ter. Às vezes Deus tem que levantar uma criança ou alguém mais imaturo para te mostrar quem tu és. Porque nós próprios não nos estamos a ver. Nós próprios não nos enxergamos. Nós próprios não temos a real imagem de quem nós somos. Pedro achava que era mais do que aquilo que ele era. Pedro achava que era melhor, que ele conseguia mais do que na realidade aquilo que ele conseguia. Sabe, irmãos, o centro de todos os nossos problemas é o mérito próprio. A mãe de todos os pecados chama-se justiça própria. Olha aí para o teu irmão do lado. Dá um sorriso para ele e para ela, que vocês já estão todos com essa cara muito séria, tudo a olhar para mim. Mas olha aí para ele e para ela, sério, olha para ela, abana para ele, e fala para ele, diz-lhe assim: olha, a mãe de todos os pecados chama-se justiça própria. Justiça própria, sabe de onde é que vem? Eu sou melhor do que tu. Eu sou melhor do que tu. Meu cabelo é mais lindo do que o teu. Minha calça é mais chique do que a tua. Isso na escola, na minha adolescência, acontecia.
O meu sapato é de marca, o teu é Roscoff. Você não sabe o que é Roscoff? Em Portugal, Roscanhoff, lembras-te, Jorge? Roscanhoff é a marca. Os Bamba, lembra dos Bamba lá no Brasil? O Bamba, barato, Bamba, é disso, é Bamba. E o outro era Nike. Nike, uau! Eu sou melhor do que tu. Eu entendo mais do que tu. O meu cabelo é mais melhor bom do que o teu. O teu perfume é da loja da GPR Cigano, o meu é Hugo Boss. E por causa dessas coisas, as pessoas acham que são melhores uns que os outros. Até que todos nós temos que passar, olha aqui. Aleluia. A gente não pode brincar um pouquinho e o povo viaja logo. Glória a Deus. Até que todos nós temos que ter a experiência que Paulo teve, cair do cavalo para ver quem somos. A experiência da poderosa luz para ver quem nós somos, quem nós, ou seja, na nossa carne. Por falar nisso, abre a tua Bíblia comigo. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Nós temos que ter essa experiência. A experiência que Paulo teve de perceber que em nós, na nossa mente, diz isso comigo, em mim, na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções, não controladas pelo Espírito Santo de Deus, não há bem nenhum. Olha o que Paulo falou. Romanos capítulo 7, versículo 18. Você achou? Quem não achou, diga coração. Ok. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. O casamento é um lugar maravilhoso para nós vermos isso. Amamos ou não amamos aquela pessoa? Amamos. Mas de vez em quando, em vez de dizer eu te amo, sai... tudo menos aquilo que deveria ser suposto. Amamos o pai e a mãe, adolescentes, teenagers, jovens, mas de vez em quando, o que é que sai? És uma cota, tu não entendes nada, estás ultrapassada. Sabe, em nós, meu irmão, olha aqui, dá um cutucão nele e fala, ouviste com ouvidos de ouvir. Não, em mim, em ti, não habita bem nenhum. Na minha carne, na sua carne, nas coisas influenciadas pelo mundo, está o mesmo poder para matar, para incendiar, para prostituir, drogar, que há nas mesmas outras pessoas. A mesma coisa. Aqui em Portugal tem um ditado, Fatinha, não sei se conheces este, que diz assim: quem faz um cesto, sabe o que é um cesto? Faz um cento. Sabe o que é um cento? É 100. Então quem faz um cesto, faz um cento. A questão é dar-lhe verga, que é o material com que se faz o cesto, verga e tempo. Eu vou repetir. Quem faz um cesto, faz um cento. A questão é dar-lhe verga e tempo. O que é que isso quer dizer? Quem comete o pecado uma vez, ele vai cometer outras vezes milhentas. A questão é dar-lhe oportunidade e tempo para o fazer. Se você acha que é melhor do que os outros, meu irmão, aí já está o princípio da queda. Eu sou melhor do que tu, porque eu não faço essa atitude que tu fazes. Ah, pastor, você não sabe. Aquele irmão, aquela irmã fez-me isto e aquilo. Ah, que indignação. Eu não faço isso. Isso é coisa que se faz.
Então você acha que é melhor do que ele, do que ela, porque você não fez aquilo que ela fez. Mas a seguir, em outra esquina, você comete alguma outra coisa que depois você não se vê, porque não há espelho na frente, não há enxergómetro. E Pedro aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, irmãos, o centro de todos os nossos problemas é o merecimento, é a justiça própria. Ela é nós pensarmos de nós próprios além daquilo que devemos pensar. Romanos 12:3 fala sobre isso. Para não pensarmos de nós próprios além daquilo que convém. E em todo o tempo nós achamos isso. Mas, vamos lá, avançando. Segundo exemplo bíblico que eu te quero dar acerca dessa questão de justiça própria, está em Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Esta é uma passagem muito conhecida. E nós vamos ler do versículo 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Irmãos, mas o que é que isto tem a ver com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida? Nós, enquanto nós vivemos achando que nós somos alguma coisa, temos alguma coisa, ou merecemos alguma coisa, deixa-me dizer, isso só vai acarretar para mim e para ti mais frustração, mais stress, mais sofrimento. E a imagem de Cristo vai demorar mais tempo a ser impressa em nós. Sabe, ninguém consegue ser bonzinho o tempo todo. Ninguém consegue se portar bem o tempo todo. Ninguém consegue fazer tudo certinho o tempo todo. Pior é que há muita gente a tentar, por causa de tentar fazer pelo seu mérito próprio, pelo seu esforço próprio, pelo seu próprio braço, é que muitas das vezes o Senhor tem que permitir situações de queda, de falha, para te mostrar quem tu és, quem nós somos, para ver que afinal de contas nós não somos tão bons assim. E olha aqui, o fariseu e o publicano, capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9, e diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, em si próprios. Essa é a base da justiça própria, é confiar em si. Não, eu sou crente, já tenho 500 anos de igreja, pastor. Eu posso ficar sem ir ao culto durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque eu sou crente, espiritual, e nada acontece. Muita gente que acha, porque já tem muito conhecimento, pastor, eu já fui líder de célula, eu já fui anfitrião, eu já fui Jesus, já fui líder em treinamento, eu já fiz o cursão, CTL, Cefeiros, maturidade, seminário, sepulcrário, cemitério, já fiz isso tudo, por isso nada me acontece. Eu agora sou muito capaz. É essa justiça própria, é esse entendimento que você é capaz de alguma coisa, que é exatamente o que nos afunda. É confiarmos em nós, confiarmos no conhecimento, nas capacidades que foram assimiladas e não dependermos do Espírito Santo, do favor de Deus. Nos vai dizer a cada momento: faz, não faças, vai por ali, vai por aqui. Usa esta palavra, não usa aquela. A vida vivida na dependência do Espírito é uma plena aventura emocionante, cheia de alegria, porque você experimenta a cada instante, a cada esquina, você experimenta Deus a falar contigo em todas as situações, em todas as circunstâncias. E diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 crentes vieram ao culto com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu era conhecido naquele tempo, irmãos, por ser alguém impecável, irrepreensível. Ele cumpria e fazia tudo certinho com os mandamentos da lei, da religião. O publicano era o inimigo público número 1 do judeu. Era o coletor de impostos. Era o ladrão.
ladrão, o salafrário, aquele que pagava 5 mas cobrava 15. Esse era publicano, principal pecador. O fariseu, 2 homens subiram ao templo, versículo 10, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Que é uma coisa estranha, orar de si para si mesmo, porque normalmente nós oramos a Deus. E ele estava a orar de si para si mesmo. Repara a gravidade, porque ele nem se achegava. E o que é que a justiça própria faz? Justiça própria, muitas das vezes, faz com que a nossa oração não seja ouvida. Porque você está a orar de si para si mesmo, confiado naquilo que você faz. Era o que ele estava a fazer. Orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, participo no jejum de 40 horas da Igreja Videira, no jejum de 21 dias, sou líder de célula, anfitrião, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício. Sabe o que é ser propício? É ser misericordioso. Senhor, faz reconciliação por mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, eu não consigo. Senhor, ajuda-me. Digo-vos que este ser justificado para a sua casa, e não aquele. Porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, escuta uma coisa. Olha aí o versículo 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, de si para si mesmo, dizendo, oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Irmãos, olha aqui. Não ser roubador é uma coisa boa, sim ou não? Não ser alguém injusto é uma coisa boa, sim ou não? Não ser alguém adúltero é uma coisa boa, sim ou não? Jejuar 2 vezes por semana é algo bom ou não? Dar o dízimo de tudo quanto ganha é uma coisa boa ou não? De acordo com a palavra de Deus. Tudo coisas boas, não é? A questão, meus irmãos, não é ser algo bom. A questão é quando você quer chegar a Deus e quer relacionar com Deus com base nestas coisas. A questão é dizer, Senhor, eu já fiz, por isso eu mereço. Senhor, eu já fui ao culto, por isso eu mereço. Senhor, eu já perdoei o meu irmão, por isso eu mereço. A questão não é praticar essas coisas. A questão é achar que agora tem direito a alguma coisa ou merece, porque já fez alguma coisa em troca. Isso é mentalidade de troca. Sabe, irmãos, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem há de ser a última vez que eu escuto e converso com irmãos, quer seja daqui, quer seja de outras igrejas, porque então quando falo com irmãos de outras igrejas, o choque é ainda maior. E tem alguns irmãos aqui que me dizem, pastor, você nem imagina o que é ensinado aí por fora. Eles não têm entendimento nenhum do que é graça, do que é o amor de Deus, o favor imerecido de Deus. Sabe, quando converso com outros, então, irmãos, é algo incrível. Mas não é a primeira vez que eu ouço e escuto da boca de muita gente dizer, eu já orei, mas nada aconteceu. Eu orei, mas Deus não me deu. O orar, o relacionar-se com Deus para a troca. A oração, fazer da oração moeda de troca. Irmãos, nós oramos porque eu não posso viver sem Jesus. Eu preciso de Jesus. Se você ora para ter coisas, para merecer coisas, você está aí pelo caminho da justiça própria. Oração não é para você ter troca, para você pedir e agora ficar à espera. Eu já orei, Deus agora tem que fazer. Isso é troca. Aqui, o fariseu, eu vou-te colocar uma outra ilustração para ver aqui do fariseu. O fariseu, ele aponta para alguém que era hipócrita. Mas imagina, 2 pessoas vêm ao apelo aqui. Fazemos um apelo aqui na igreja. Quem que precisa de uma cura? Alguém vem. E vem Marlon. Oh, glória a Deus. Obrigado pelo Marlon. Só falta uma estrela para ele ser elevado. E o Marlon vem.
Se o irmão não está com um problema, ele precisa ser curado de uma crise que tem no estômago, tem problema grave no estômago. E ele vem aqui, Senhor, eu sou líder de célula. Todos os dias eu estou no culto. Fala amém mais alto que toda a gente. E depois vem outra irmã que acabou de converter, ou nem converteu ainda, e que sabe que tem consciência daquilo que fez, de quem é, da vida dela. Chega aqui. Vem os dois receber a oração. Ela é curada, ele não é curado. Qual é o sentimento que fica? Eu oro, eu dou o dízimo, eu estou nos cultos, todas as vezes, está lá, célula, tudo, não acontece comigo, acontece com ela. Eu mereço mais do que ela. Esse é o pensamento de justiça própria. Esse era o coração do fariseu. Eu mereço mais. Estou mais próximo de Deus. Amém ou não amém? Amém. Terceiro exemplo, está aí também no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, uma história muito conhecida, é a parábola do filho pródigo. Já ouviu falar? Parábola, Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo. Mas o fariseu, ainda só concluindo, o fariseu aponta para aqueles que se acham bons, que confiam em si mesmos, que olham para si e que até dizem: eu não sou assim tão má pessoa, eu não sou assim tão mauzinho, eu até tenho algumas coisas boas. Esse é o fariseu. Lucas capítulo 15, se você ler aí do versículo 11 até ao versículo 32, você vai ver a história. Eu não vou ler por causa do tempo, quero encerrar o mais rápido possível, mas eu quero focar a história não no filho pródigo, mas no irmão do filho pródigo. Olha aí, lê só comigo versículo 11 e 12, ok? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, o mais novo deles, disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe, dá-me a minha herança. Ou seja, a herança só é dada quando a pessoa morre. Eu estava a dizer: pai, morre logo e dá-me a herança porque eu quero a herança. Ok? Era isso que ele estava a dizer. Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E olha aí o que diz o versículo a seguir: e ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Então o pai deu as heranças a quem? Irmãos, aos 2. O pai deu a herança aos 2, tanto ao novo quanto ao mais velho. O que é que acontece? O filho mais novo, ele vai e torra o dinheiro e vai para a vida e vive dissolutamente. Porque pródigo não quer dizer, não é uma palavra bonzinho. Nós achamos que filho pródigo é aquele que volta. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador, desperdiçador, mal aproveitador daquilo que lhe dão. É o que quer dizer pródigo. Às vezes você acha que pródigo é uma coisa boa. Não é. Pródigo é esbanjador, gastador, destruidor daquilo que lhe dão. Vamos pôr uma palavra mais forte. E o irmão dele recebe a parte da herança, mas fica em casa. Bem, o mais novo vai, destrói tudo, torra tudo e depois volta para casa. Volta para casa, o pai faz uma festa, coloca-lhe sandálias nos pés, coloca-lhe uma roupa nova. E o que é que o pai dá mais ao filho pródigo? Alguém lembra? O quê? Um anel. Você sabe o que é que significava um anel naquele tempo, entre outras coisas? Hein? Alguém está ouvindo uma palavra. O anel daquele tempo era o idêntico a um cartão de crédito hoje. Sabe porquê? Eu pegava no anel, chegava na cera quente, marcava o anel e dizia: pode entregar, eu compro, eu pago, manda entregar à minha casa que eu pago lá. Isso era cartão de crédito. E o pai pega e dá um anel, um cartão de crédito, para um filho que tinha sido esbanjador e destruidor. O irmão mais velho, agora vê se isso não é graça. Vê se isso não é graça. O irmão mais velho chega a casa e ouve a festa. Estava todo mundo lá a ouvir música, tipo a festa portuguesa. Alguém lembra a festa portuguesa? Tivemos aqui.
Então, e chega lá e houve a festa, barulho de festa. E fica, mas o que é que aconteceu? O que é que foi isto? O que é que houve? E o pai diz, não, olha, o teu irmão voltou. Fizemos uma festa. E ele fica extremamente indignado. Porquê que ele fica indignado? Eu portei-me bem todos os dias da minha vida. Tenho estado aqui, o tempo todo. Sempre contigo. Nunca fui para fora. Eu desejava, mas sempre fiquei aqui. No meu coração, eu desejava fazer tudo aquilo que o meu irmão fez, mas eu nunca fiz. Tenho estado sempre aqui. Controladinho, bem comportadinho, crentinho da Silva, tudo certinho. Mas ele fez, eu não fiz. E tu nunca me deste um cabrito sequer. Dentro, o irmão é um exemplo de justiça própria, porque ele, por não ter feito o mesmo que o irmão fez, fisicamente, mas interiormente ele desejou. E para Deus é o desejo que conta. Sabe, o pastor Aloysio conta que ele casou virgem com a esposa dele. Mas ele diz que ele casou virgem com a esposa dele porque não houve ninguém que entrasse no pecado junto com ele, porque ele queria pecar. E para Deus o que conta é o desejo. Está a me entender ou não? Ele diz, se você ouvir essa palavra, ele fala lá, não é porque eu não quisesse, eu queria, mas ninguém queria entrar comigo junto no pecado. Ele falou, ninguém quis entrar comigo. Sabe, nós vivemos muito assim. Estamos dentro da igreja e constrangemos-nos. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ser assim, eu não posso viver assim. Entenda-me, eu também não te estou a passar uma certidão para agora você viver dissolutamente. Tem alguém cá em casa ou não? Não é um cartão para você viver dissolutamente, não é isso. Graça não é isso. Mas é você viver sempre controladinho, apertadinho, cheio de pecado interior, mas nunca manifestou. E quando você vê alguém ser abençoado, você fica, eu mereço mais do que eu. Eu portei-me sempre bem. Vou dar uma ilustração rápida. Irmãos, imagina, Pastor Carvalho, essa é a ilustração, está bem? Pastor Carvalho está aqui conosco e Marlon está aqui há 500 anos, vai usar aqui o Marlon. E o Marlon há 500 anos está aqui fiel, à espera de ser pastor, consagrado, ordenado. E aí tem o pastor Carvalho, está aqui. Aí o pastor Carvalho de repente dá um vibe, acontece aqui, bebeu uma água das pedras estragada e alguma coisa aconteceu, ele vai e tal, leva a sua célula e vai abrir uma outra igreja em outro lugar. Vai lá, divide a igreja, leva o pessoal e tal. O cara, coisa mais dramática ainda. E leva para o outro lado. Aí está lá, tal, passa um tempo, lá, nós aqui, e o Marlon aqui fiel, sempre fiel, junto ali, com a esperança de ser pastor e tal, ali, fiel. Aí, depois passado um tempo, fala, vamos lá ver como é que está o pastor Carvalho, vai lá, não, o pastor Carvalho está lá muito bem, então fala para ele vir para cá, que ele vai ter mais gente, volta, eu volto para a casa do pai, não tem problema, volto. Aí o pastor Carvalho vem, galera, pastor, nós já reconhecemos ele como pastor. Aí o Marlon está aqui, mas peraí, eu fiquei aqui, o outro trai, vai fora, estraga, divide, chega cá, e eu tenho e eu não tenho. Ele é líder e eu não sou. Como é que fica isso? Irmãos, quem é que acha que o Marlon tem razão? Vou perguntar de novo porque alguns estavam a dormir, amém? Pois, alguns estavam a dormir. Quem é que você acha que tem razão? Você não acha que o Marlon tem razão? Obrigado, tem alguns sinceros. Glória a Deus. Mas quantos têm coragem de dizer que o Marlon é cheio de justiça própria? Olha aqui. Quantos têm coragem de dizer que ele é cheio de justiça própria? Escuta, tem uma outra parábola na Bíblia que o Senhor fala o seguinte, ele chama trabalhadores para a sua seara e ele combina um preço com uns, com outros e com outros. Aí quando ele vai pagar, ele paga o que estava combinado com todos. Só que aquele que começou a trabalhar primeiro acha que merecia mais do que aquele que começou a trabalhar por último. Só que o que Deus prometera, essa parábola do Senhor é Deus, o que Deus prometera, Ele cumpriu. O que Ele queria é que o sentimento de justiça dele acha que ele merecia mais do que o outro que chegou por fim. Ele diz, mas espera aí, acaso não sou eu, Senhor, de fazer o que eu quero, por outras palavras?
Sabe, é a mesma coisa aqui. Não acha que merecia mais. Essa é a questão da justiça própria. Essa é a questão do filho pródigo. Porque eu me portei melhor, eu fiz o tempo todo em troca, à espera de receber mais ou alguma coisa maior do que tu. Sabe? Isso que você está a fazer é apenas um relacionamento de troca com Deus. À espera que dos homens lhe seja dada alguma coisa. Quando é Deus quem faz, é Deus quem levanta. E por fim, o último, está em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Irmãos, qualquer semelhança com a realidade é pura história inventada agora aqui. O pastor Carvalho não vai embora, quer dizer, irá embora algum dia, porque ele veio para implantar a igreja em outro lugar, ele vai estar connosco aqui mais ou menos um ano, mas ele não vai dividir a igreja, não vai levar a célula nenhuma. E o Marlon também é uma bênção, principalmente quando está a dormir, então não se preocupe aqui, ok? Estou a brincar com ela, tenho liberdade para brincar com ela assim. E o Marlon faz o que faz, e é fiel no que é, e está sempre, porque ele faz isso para Deus, não faz para mim. Amém? Porque hoje eu estou aqui, amanhã não estou, vira outra pessoa, e você deve continuar a ser fiel a Deus. Por consequência, essa fidelidade manifesta-se uns aos outros. No serviço a Deus, você fala como oferta para o Senhor, mas você serve os irmãos. Essa é uma manifestação prática. Porque o Senhor Jesus disse, quando vocês fazem isso a um destes pequeninos, visitam, acompanham, servem, ajudam, vocês estão a fazer a mim. Entendeu? É dessa forma. Filipenses capítulo 3, vamos ler do versículo 2 até o 9. E diz Paulo assim, Paulo está a escrever: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Você sabe quem eram os cães? Não era um cão, luluzinha, cachorrinho, não é isso. Os cães, meus irmãos, era a forma como os judeus se referiam aos romanos e aos gregos, aos ímpios. Essa era a forma. E Paulo diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Quem eram os maus obreiros? Os maus obreiros eram aqueles que ensinavam que para você merecer alguma coisa de Deus, você tinha que jejuar, ofertar, dizimar, estar na campanha, fazer o jejum de 21 dias e só então depois é que Deus ia pensar em te abençoar. Esses é que são os maus obreiros, que te ensinam a religião e não a vida cristã, a vida de Deus. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Falsa circuncisão era aqueles que se circuncidavam na carne mesmo, faziam isso. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. Nós os que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Não confiamos na capacidade própria. Não confiamos na habilidade própria. Não confiamos na capacitação própria. Não confiamos no conhecimento próprio. Não confiamos no acúmulo de sabedoria ou de conhecimento. Porque eu já conheço 521 mil versículos. Não confiamos em nós, nas nossas capacidades. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E presta atenção agora. Paulo começa a dizer quem ele era. Eu fui circuncidado ao 8º dia, como manda a lei. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, não há mistura. Ninguém da minha família se casou com pessoas de outras nações ou de outros povos à volta. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou totalmente legítimo. Eu sou da linhagem de Israel. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, o ramo mais radical que cumpria todas as coisas. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, por causa da religião. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Escuta aqui, irrepreensível aos olhos dos homens. Paulo era um exemplo a ser imitado por toda a gente. Paulo era o cara, o tal, aquele que toda a gente devia de olhar para ele. Paulo era o mais perfeitinho de todos. Só porque é que ele diz? Quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, ou seja,
seja, aquilo que eu pensava que era o bom, aquilo que eu pensava que me iria trazer benefícios, aquilo que eu pensava que me iria dar moral, aquilo que eu pensava que me iria levantar e colocar acima dos outros, isto eu considerei como perda por causa de Cristo. Nós aqui há um grande segredo. Cristo é maior e melhor do que tu ou não? Não. Não diga que sim precipitadamente. Porque as circunstâncias vão acontecer na tua vida, como aconteceram na vida de Pedro. E o Senhor vai ter que te mostrar onde há justiça própria. Não seja precipitado em dizer que sim. Não seja precipitado, porque vai vir os momentos onde vai vir a tentação. E quando Pedro negou, depois das 3 vezes, o galo canta e Jesus está lá. Olha para Pedro. E qual foi o olhar de Jesus? Foi de reprovação? Não foi. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu já sabia. Só tu é que não sabias, Pedro. Mas eu sabia. E Deus sabe quais são as nossas falhas. E Deus sabe onde há debilidade em nós. Nós é que não sabemos. Nós é que não sabemos. Mas Deus sabe. Continuando aqui. Mas o que era lucro para mim, isto considerei perda por causa de Cristo. Cristo é melhor do que eu. Cristo sabe mais do que eu. Cristo tem melhores conceitos do que eu. Sim ou não? Se tem, abre mão do teu achismo. Mas eu acho. Na minha opinião. O pastor não tinha que dizer assim. Não, eu acho que se o pastor fizesse assim era melhor. Não, a minha opinião é que seja de outra maneira. Cristo é melhor do que nós. Pare de confiar em si próprio. Em mim, em si, não habita bem nenhum. Isso é coisa que o irmão faça. Marlon ficou a dever 50 euros. É mentira, é ilustração, ok? Aí o Marlon não pagou os 50 euros. Ainda por cima aparece uns tênis novos aqui na igreja. Como é que aquele abençoado não paga os 50 euros e não aparece tênis novos na igreja? Isso é coisa que se faça, pastor. Pastor, isso é coisa que se faça. Eu não tenho razão, pastor. Pastor, não é isto. Qualquer semelhança com aquilo que aconteceu na sua vida é pura palavra de Deus. Continuando aí. Mas o que para mim era lucro, isto considerei lixo, perda, refúgio, por causa de Cristo, que é sublime, superior, maior do que tudo. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, por amor do qual Paulo perdeu todas as coisas por causa do quê, irmãos? Por amor de Jesus. Nós mal e quando o culto passa de meio-dia, meia, 1 hora, reclamamos, não estamos dispostos a perder alguns minutos para estarmos na presença de Deus. Já reclamamos. Quanto mais dizer perder por amor, então não queremos perder nada. Afinal de contas, tempo em comunhão, na presença de Deus, eu estou a perder tempo, meu tempo. Amém? Certa pregação não é para nós aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar a ler. Sim, de veras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha agora. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé, que é através da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que é baseada na fé. Ser achado nele, não tendo justiça própria. O que é não ter justiça própria? É Paulo dizendo, olha, tudo aquilo que eu era, hebreu de hebreus, israelita,
do tipo de Benjamim, capaz de tudo, fariseu, circuncidado no 8º dia. Todos os documentos, diplomas, capacitações, conquistas, tudo o que fazia ser alguém de top, famoso, reconhecido. Quando eu entrava na sinagoga, todos falavam: oh, quem é o Paulo? Já ouviste falar do Paulo? É aquele. Saulo era o nome dele ainda. Saulo, aquele era o Saulo. Sabes quem? O Saulo. Não conheço o Saulo. O Saulo, pá, é o top. É o gajo da moda que tens que imitar. Não és amigo dele no Facebook ainda. O Saulo é o top agora. Esse era. Ele diz que abriu mão de tudo. Isso. Então tem justiça própria. Só Cristo é quem me faz que eu seja bom. Sabe, irmãos, da mesma forma nós. Isto que eu vos estou a dizer, ainda ontem, eu tive, desde segunda-feira, na terra dos meus pais, a ajudá-los a apanhar azeitona. E convido-vos a ir até lá, se você precisa de exercício físico, vai ser uma maravilha. E ainda ontem, estava a falar sobre isso, e é impressionante, eu estava em cima de uma oliveira a apanhar azeitona e estava a falar sobre essas coisas de justiça própria. E estávamos a conversar acerca disso. Porque ainda há na mentalidade, e muito, não penso que é pouco, muito, e continuará a haver, na mentalidade de muita gente pensar que ela é boa, que a pessoa é boa, que o homem é bom. Nós ainda achamos que somos muito bons. Quero, Michael, filho, não pode deixar, a pessoa do louvor tem como vir, cantarmos aquela música Por Aqui Entra o Rei. Mas enquanto eles vêm, deixa eu pedir um favor, vão ficar em pé, mas escuta isso que eu não disperse, por favor. A Bíblia diz em algum lugar, eu não lembro onde, não lembro o nome da rua, o número da porta, mas a Bíblia diz que o homem não pode receber nada que não lhe tenha sido dado do céu, em primeiro lugar. Se Deus te deu dons, capacidades, se Deus te deu ser alguém de fiel, alguém de aliança, alguém de compromisso, escuta isso, irmãos. Sabe, não pense que você é mais ou melhor por causa disso. Se o teu tempo de caminhada na fé cristã, Deus já te deu experiências, não acho que você é melhor ou pior. Sabe, o tempo todo, nós precisamos ser libertos do mérito, do merecimento. Nós sempre achamos que merecemos alguma coisa. Nós sempre achamos que alguém nos está a dever alguma coisa. Sabe? Se a coisa que o ser humano não lida bem é com as injustiças. Alguém gosta de injustiça? Porquê que nós não gostamos de injustiças? Porque mexe com aquilo que nós achamos que merecemos. Mexe com eu achar que eu mereço mais do que aquilo que me estão a dar. Ou que eu não merecia aquilo